Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Antes da gente seguir para o vídeo, eu gostaria de dar só alguns avisos rapidinho. O primeiro obviamente o vídeo começou diferente, vocês estão olhando para minha cara e vão continuar olhando para minha cara nesse vídeo, mas não só para ela, não se preocupem. E isso se deve a alguns fatores. O primeiro é que eu decidi modificar o formato do canal, porque se eu manter a edição um pouco mais simples, eu consigo editar mais rápido e postar mais vídeos frequentemente. O segundo é que eu tive o azar de que meu notebook queimou nos últimos dias, então eu vou ter que editar tudo pelo celular. Então eu vou ter que manter a edição ainda mais simples, mas o conteúdo tá bem interessante, eu espero que vocês gostem. E é isso, vamos lá pro conteúdo. 31 de maio de 2001. 54 garotas se reúnem numa estação de metrô do Japão, sorrindo, brincando, chamando a atenção de todo mundo. Então começam a fazer uma contagem regressiva, e assim que essa contagem chega a zero, as 54 garotas se jogam no trilho do metrô. Como podem imaginar, é uma cena horrível. É pedaço de gente para tudo quanto é lado. Mas eis que, milagrosamente, em meio à pilha de corpos, se levanta uma garota intacta, sem nenhum arranhão. É assim que começa Jisatsu Circle, ou Clube do Suicídio, um mangá lançado em 2002 do autor Uzumaru Furuya e inspirado num filme de mesmo nome. Antes de mais nada, as duas obras compartilham o mesmo nome e a mesma cena inicial das garotas se jogando no trilho do metrô, mas dali em diante seguem histórias completamente diferentes. E embora o filme seja muito legal e tenha uma trilha sonora muito bacana e fácil de curtir, eu prefiro a história do mangá. Eu acredito que ela é mais palatável e ela faz mais sentido. Pra mim, pelo menos. A história do mangá acompanha Kyoko, uma garota no colegial e melhor amiga de Sayakota, a sobrevivente do suicídio coletivo. Dali em diante a narrativa se divide para que a gente entenda como se chegou a esse ponto e as consequências dele. De forma resumida, descobrimos que o pai de Saya foi internado no hospital psiquiátrico depois de um colapso mental que não é muito explicado, e a filha, tendo que sobreviver por conta própria, começa a se prostituir. Eventualmente, ela passa a desenvolver sintomas de um quadro depressivo, passa a desenvolver ansiedade e até mesmo sintomas psicóticos, né? É frequentemente dito que ela tem delírios e fica apavorada com o fim do mundo previsto por Nostradamus. Essa junção de fatores de risco, como a gente chama na psicologia, não determina que alguém vai seguir por um caminho perigoso e traumático. Mas, estatisticamente, quanto maior o acúmulo desses fatores de risco, mais provável é que essa pessoa fique vulnerável e acabe se expondo em situações de violência. É o que acontece com Saya. No auge do desespero e solidão, ela acaba se unindo a um grupo que tem todas as características de uma seita religiosa. Essa seita, que é composta só por garotas, por sinal, é liderada pela figura messiânica de Mitsuko. Através das memórias de Kyoko e dos relatos de Saya, conseguimos perceber o nível de idolatria delas com a Mitsuko. Mais de uma vez, vemos os integrantes do grupo repetir: "O mero sorriso de Mitsuko era capaz de trazer paz ao meu coração." Então, essas integrantes passam a acompanhar a líder delas em todo lugar, elas fazem favores, elas fazem doação de dinheiro, elas punem pessoas que possam colocar a líder delas em risco. A filosofia de Mitsuko e do Clube do Suicídio, que é o nome que esse grupo ganha, é de aceitar e abraçar a dor do processo depressivo. Romper com a visão normativa de saúde e bem-estar e romantizar a entrega total aos sintomas. Viver uma vida longa e feliz? Não. As integrantes do clube enxergam apenas na morte a libertação final do sofrimento que elas se encontram. Assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo? Não. É mais prático culpar os outros, o pai, a mãe, o namorado, e através da automutilação
é como se elas tentassem punir esses supostos responsáveis pelo sofrimento que se encontram. Por fim, como uma parte de um ritual final, as integrantes do grupo tatuam a própria orelha como um símbolo de união e integração entre os integrantes, e logo em seguida vão para a estação de metrô. A gente sabe como essa história termina. E logo depois que acontece, a Saia, ela fica desolada, ela não sabe por que ela sobreviveu, ela não consegue entender, e ela se sente abandonada e sem rumo sem a amada Mitsuko. Enquanto isso, Kyoko, que é a real protagonista do mangá, faz uma investigação para tentar entender o porquê que a melhor amiga de infância dela se meteu em algo assim. Principalmente porque ela tem uma sensação muito forte de que alguma merda vai acontecer de novo. Ela continua se automutilando, continua com pensamentos depressivos e autodepreciativos. E no meio dessa investigação ela começa a perceber uma coisa muito estranha. Saya sempre foi excluída no meio escolar, porque ela representa tudo que o Japão mais abomina. Alguém que expressa fraqueza. A gente vai retomar esse ponto mais pra frente e vamos aprofundar esse debate, mas o que a gente precisa entender nesse momento é que o Japão tem um histórico de ser especialmente cruel com quem expressa infelicidade, incapacidade, falha, ansiedade. Em outras palavras, quem expressa problemas psicológicos, fraqueza. Em um país que valoriza a excessiva padronização, força e honra, não há piedade para quem sai da curva. Saia, que sem mais nada a perder, não esconde a sua dor. Mesmo quando ela é humilhada no meio do refeitório do colégio, porque outra estudante descobriu que ela é garota de programa e que o namorado dela teve relações com a Saia, e aí ela resolve espalhar para todo mundo que a Saia é garota de programa, ela não liga. Ela sequer tenta esconder a dor dela. E uma vez que essa dor é tão visível para todos, não demora para que algumas outras estudantes comecem a se identificar com essa dor e se sintam de alguma forma ligadas à Saia. Alguns dias depois, essa estudante que humilhou ela no refeitório aparece morta, com sinais de suicídio. Kyoko percebe que, de repente, Saia começa a mudar. De uma hora para outra, percebe que a amiga está rodeada de garotas e que ela mesma não consegue mais se conectar com a Saia. E durante essas investigações, ela percebe que essas garotas que estão com a Saia enxergam ela de uma forma messiânica, com relatos de paz, felicidade e tranquilidade na presença dela. Ou, como a gente já viu antes, de sequer ver ela sorrir. O grupo chega ao ponto de comparar a Saia a Jesus Cristo, fazendo montagens dela pregada numa cruz. Elas têm a certeza que só alguém muito nobre e abençoado poderia sobreviver a essa tentativa de suicídio, e eles veem como algo muito nobre o fato de que ela se apresenta como alguém que suporta e segura todas as dores do mundo, que estão expressas nos cortes e cicatrizes. É como se ela estivesse se dispondo a se sacrificar e buscar um mundo melhor. Fica claro para Kyoko que a história está se repetindo, que mais uma vez o Clube do Suicídio está na ativa e que é só uma questão de tempo que tenha o mesmo desfecho. E por fim, ignorando algumas reviravoltas na história que não fazem muita diferença, Kyoko confronta Saia só para descobrir que ela não responde mais ao antigo nome. Saia agora se chama Mitsuko e diz que vai morrer como Mitsuko. Ainda que Kyoko tenha descoberto o plano suicida, não tem oportunidade de fazer nada. Ela é sequestrada, deixada inconsciente, tatuada na orelha, e enquanto ela está desacordada, ela reflete sobre aspectos da amizade dela com a Saia e percebe que a Saia ela representa para ela quase o mesmo que para as outras garotas, né? Ela dividiu boa parte da vida dela com a Saia e acha que não teria chegado até ali sem ela. De fato, Saia era uma garota especial. O mangá Jujutsu Circle termina como começou.
com um novo plano suicida sendo colocado em prática. As garotas esperam Kyoko acordar, dão as mãos e se jogam do alto de um prédio do colégio. Durante a queda, temos uma cena linda de uma última conversa entre as duas amigas, falando sobre memórias da infância. A conversa é interrompida no momento que a cabeça da Mitsuko, ou da Saya, toca o chão. Quando a polícia chega no local, vem uma imagem improvável. Milagrosamente, Kyoko levanta de um arbusto, intocada, sem nenhum arranhão. E enquanto isso, em algum lugar da internet, alguém posta: uma nova Mitsuko acaba de nascer. Me pergunto como ela será. Uma das lições mais importantes que eu tive depois de crescer foi de que é impossível separar uma obra do contexto histórico, social e cultural em que ela foi produzida. Ainda que o autor dessa obra não tenha nenhuma intenção de colocar política ou filosofia na sua obra, esse próprio autor, como ser pensante, é um produto do momento histórico sociocultural em que ele nasceu, em que ele cresceu. Nós somos o que somos por causa de onde e quando estamos sendo. Todos nós somos frutos do contexto em que a gente vive. E dessa forma, é inevitável que os elementos que estão presentes na nossa vida diária, nossos objetivos, perspectivas, amores, e no caso das obras de terror, nossos medos, acabem sendo representados nas obras que nós produzimos. O que isso tem a ver com Jisatsu Circle? E o que isso tem a ver com Jisatsu Circle? O Japão tem uma história bem problemática com o suicídio. Na cultura nipônica, o ato não é visto da mesma forma que a gente aqui no Ocidente. Primeiro porque eles não têm essa perspectiva de que suicídio é pecado e vai te levar direto para o inferno. E segundo porque, historicamente, eles encaram o suicídio como uma forma de se responsabilizar por algo, até de recuperar a honra de um sujeito, de um grupo, de uma família ou até mesmo de uma nação. Dessa forma, o ato do suicídio acaba se tornando um tema recorrente na história do Japão e na cultura que esse país produz. Falando de registros históricos, temos, por exemplo, o harakiri, um tipo de suicídio realizado por samurais de alta classe que, por alguma forma, se sentiram ou foram desonrados e que, como uma forma de limpar a mácula, para limpar a sua honra, realizam um suicídio num rito brutal em que eles rasgam as próprias entranhas com uma espécie de adaga japonesa. Temos também o termo shinju, que é um suicídio passional, um suicídio por amor, que muitas vezes é realizado por casais de amores impossíveis, ou até por familiares, irmãos, pais e filhos. Esse tipo de suicídio ele é tão conhecido que ele deu origem a todo um gênero literário, inclusive. E como não mencionar os kamikazes? Pilotos de avião que combateram na Segunda Guerra Mundial e que voavam com 250 kg de explosivo no avião e que, como última alternativa, em caso de acabar a munição ou deles serem atingidos, eles mergulhavam e se chocavam contra o navio dos inimigos, explodindo eles próprios e os inimigos juntos. Um fato curioso é que quando os kamikazes voltavam para a base, por diversos fatores, seja porque acabou a gasolina, porque não conseguiram encontrar o inimigo, ou porque tinham mau tempo, não estavam enxergando nada, eles eram brutalmente humilhados pelos superiores e essa humilhação continuava até que eles pudessem voar de novo e cumprir o objetivo deles. Pesado. E há até mesmo alguns lugares no Japão, como a floresta de Aokigahara, que são conhecidos por ser palcos de dezenas de suicídios de cidadãos japoneses todos os anos, se tornando um problema de saúde pública, fazendo com que o governo tenha que lançar mão de diversas estratégias para tentar identificar potenciais suicidas e fazer alguma intervenção antes que essa pessoa faça alguma besteira. Conta-se que a associação desse lugar à morte e ao suicídio vem do Ubasute,
um antigo costume de abandonar os idosos nessa floresta para morrerem em tempos de escassez de alimento, né? Ou tempo quando haviam secas prolongadas, né? E eles botavam os idosos lá para morrerem sozinhos. Por fim, o que a gente retira de tudo isso é que o suicídio ele é visto numa perspectiva bem diferente da que a gente tem aqui no Ocidente. E isso se deve a diversos fatores, né? Primeiro, pela ausência daquela consciência religiosa de pecado, que a gente já mencionou, esses aspectos culturais da história do país, e também um fator que é tão ou mais importante dentro disso: a cultura de repressão e padronização no Japão, que inevitavelmente leva ao adoecimento mental. Existem vídeos excelentes no YouTube que explicam as condições históricas que levaram a desenvolver essas características culturais, e eu posso colocar essas fontes depois se alguém pedir ou lembrar. Mas o fato é que nos últimos séculos, os japoneses eles foram ensinados e incentivados pelo próprio governo a uma padronização quase obsessiva. Durante muito tempo, todo sujeito que se destacava na multidão era severamente punido. Na base das ameaças e das punições, a população foi ensinada a sempre pensar de uma forma coletiva e aceitar o seu papel como integrante da população, como integrante dessa massa, e cumprir essas obrigações sem se desviar. Quem saía dessa linha rigidamente demarcada era punida não só pelo governo, mas pelas próprias famílias, porque se destacar era um sinal de desonra, de humilhação para a família, para as pessoas que integram a casa. Uma frase que sintetiza isso prego que se destaca leva martelada. E é exatamente por isso que os movimentos de contracultura japonesa, dentre outras coisas, batia de frente com essa visão. E em vez de se disfarçar na multidão, se dedicavam para chamar o máximo de atenção possível, mesmo sabendo que iam ser vistos como párias e como aberrações pela população mais conservadora, mais idosa, geralmente. Aliás, falando em idosos conservadores, vamos voltar mais um pouquinho para a gente entender como isso tem afetado os japoneses nas últimas décadas até a atualidade. Bem, se essa obsessão pela padronização e busca pela excelência em todas as áreas da vida já era realidade há alguns séculos no Japão, isso se intensificou muito depois da Segunda Guerra Mundial. Esse período ele trouxe um forte aumento na cultura e no pensamento militar, que já fazia parte do Japão, e sobretudo depois dos anos de invasões, batalhas e na posterior derrota e humilhação que o Japão sofreu. Esses eventos resultaram em uma geração especialmente conservadora, orgulhosa e xenofóbica. Não todo mundo, claro, algumas parcelas da população. E com forte apreço à disciplina e, como já mencionado, a essa eficiência e perfeição. Essa geração ela foi fruto do contexto em que ela viveu, como a gente já mencionou. Aí o problema começa, ou no caso piora, quando essa geração hiperconservadora começa a ter filhos e passa a cobrar esses valores de disciplina, honra, eficiência dos seus filhos e netos, mesmo que muitos desses valores já não fizessem mais tanto sentido na atualidade. O subproduto dessa relação foi uma epidemia de pais que ensinaram os filhos a não demonstrar fragilidade em hipótese alguma, de não aceitarem as próprias falhas e de não expressar sentimentos e de não chorar nunca. Nem em frente de amigo, nem em frente de namorada e pior ainda na frente da família. Na tentativa de criarem guerreiros destemidos e profissionais de excelência inquestionável, muitos pais e famílias só conseguiram criar sujeitos adoecidos, ansiosos, deprimidos, que nunca foram ensinados a lidar com os próprios sentimentos, com os próprios reveses da vida. Adultos que, mesmo com sinais de depressão severa, nem conseguem imaginar que estão doentes, porque eles tentam a todo custo não pensar no que eles estão sentindo, que não se permitem chorar e desabafar. Essa imposição brutal de repressão aos sentimentos,
aliado a uma cultura que historicamente enxerga o suicídio como uma saída honrada para situações desesperadas, gera, sem surpresa, uma avalanche de suicídio, principalmente na população mais jovem. E bem, antes que você diga algo, o Japão não é o país que mais se suicida no mundo. Esse lugar infeliz pertence ao país de Lesoto, na África Austral, segundo dados de 2019. Mas isso não muda o fato de que esse é um problema de saúde pública sério no Japão. Em 2020, no mês de outubro, morreram mais pessoas por suicídio no Japão do que por Covid no ano inteiro. Essa ainda é a causa número 1 de mortes de jovens entre 15 e 39 anos. Nesse ano em questão, foi como se um japonês se suicidasse a cada 25 minutos. Mas bem, Black, o que isso tem a ver com mangá? Retomando o que eu disse lá em cima, um dos maiores aprendizados literários que eu tive foi de que toda obra é fruto do contexto social em que foi produzida. Jovens integrando um grupo de caráter religioso, se reunindo para se automutilar, chorar, desabafar e, por fim, se suicidar coletivamente. Uma onda de suicídio que apavora a cidade. Adultos, professores, colegas que tentam a todo custo entender o objetivo e a lógica por trás daquilo. Jisatsu Circle, ou Clube do Suicídio, embora possa ser curtido por pessoas de qualquer nacionalidade, dialoga com um medo muito específico do Japão. O de não conseguir entender, controlar e proteger os próprios jovens, filhos e netos. O mangá conversa com um país que ainda luta para entender as próprias questões de saúde mental, que ainda se debate para mudar uma realidade dura, obsessivamente disciplinada e repressora, em prol da saúde e bem-estar dos seus indivíduos. Saya, ou Mitsuko, deixa o recado. Os jovens estão cansados de esconder suas dores. O que vocês vão fazer com isso? Por fim, eu gostaria de terminar dizendo que Jisatsu Circle não apenas é uma história de terror ficcional bem legal, com início, meio e fim. Quer dizer, é uma história, mas para além disso, é um recorte do imaginário popular da época, dos temores do inconsciente coletivo japonês. A potência do seu terror reside no medo real que assombrava e assombra a população, e nas infelizes histórias reais que serviram de inspiração, mesmo que inconsciente. São fatos tristes, mas que merecem ser abordados, e é isso que a obra faz. Ela traz o problema à luz para ser questionado e para ser debatido. E é isso que devemos fazer. Em um movimento contrário dessa repressão que a gente está mencionando, conversar sobre a saúde mental, conversar sobre o suicídio é a nossa melhor forma de cuidado e prevenção. Às vezes, a melhor forma de ajudar um amigo ou um familiar que está passando por uma situação difícil é ouvir essa pessoa. Na maior parte das vezes, essas pessoas elas não querem conselhos, elas não querem uma solução, elas sabem o que estão passando, elas sabem o que deveriam ser feitos, mas elas querem ser ouvidas com atenção, com carinho, com afeto, com aceitação. Vocês vão ver a mágica que é uma escuta de coração aberto. No mais, se cuidem dos amiguinhos, façam terapia e nada de segurar os sentimentos. Tá liberado o choro. Bem, se você chegou até aqui, queria te desejar o meu muito obrigado pela atenção. E te pedir para curtir, comentar, compartilhar, mostrar para os amigos se você puder, porque isso não custa nada e é muito importante para um canal que está começando e que obviamente dá trabalho pra caramba para fazer essas coisas. E bem, como vocês puderam ver, caso você tenha assistido o vídeo anterior, eu estou testando um novo formato no canal, né, falando diretamente com vocês, dando um pouco menos de enfoque na edição, porque aí torna mais fácil e assim eu consigo lançar mais vídeos com mais frequência. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.